uma constatação, né, de como a espiritualidade trabalha, de como eles estão atentos, né, como existe uma sincronicidade, né, entre o plano terreno e o plano astral. A gente é que se equivoca, que se distrai, né, muitas das vezes, né, e não entra nessa sintonia, né? Então nada mais foi tudo que eu me propus a trazer, está tudo resumido aqui no livro Pão Nosso, no capítulo 74, né? Nas mais palestras. Então quem tem Pão Nosso, vai em casa, relê novamente, está tudo aqui. Eu vou apenas nada mais dar uma pincelada, né, dos nossos jeitos, né, da nossa forma da nossa leitura, mas na verdade a essência da verdade não vai sair daqui, ela já está escrita aqui, tá? Eu vou ser apenas um imperfeitíssimo porta-voz de tudo isso que está aqui. A verdade está aqui, não está naquilo que vai sair dessa pessoa que ainda tão despreparada. E é por isso, precisa falar aqui não, né? É bom que estava vendo ontem. Oi. E é por isso que quando a Yara chama para falar, né, eu procuro pedir a Deus assim, inspiração, não para o que eu quero falar, mas porque Ele acha que é necessário que se fale naquele momento, né? O que seria importante? E aí eu fico ruminando, porque para os imperfeitos é difícil entrar, né? Mergulhar aquela sintonia, aquilo fica dias, aí eu acordo de madrugada, aí, enfim, vamos juntando, é quase uma linguagem de sinais, né? É o braille divino, né? A linguagem divina, e que a gente tem uma dificuldade imensa, né, de decodificar. Deus não escreve certo com as linhas tortas, Ele escreve certo sobre o certo. A gente é que não consegue ter o olhar, né, retilíneo para poder pegar toda a frase que já está pronta. A gente é que põe ponto, que põe vírgula, põe condições e se atrapalha. Mas Ele escreve certo sobre linhas certíssimas. E aí, dentro desse pensar, desse difícil pensar para entender esse sinal divino, me veio a palavra respeito. E sempre que eu busco um tema, eu não busco pensando em quem vai me ouvir. Eu busco naquilo que eu preciso sentir. Porque quando a gente se propõe a fazer uma conversa, que seja um estudo simplório, por mais que seja, nós somos obrigados a buscar ler para não fazer feio, a refletir sobre aquilo que lemos. Então, na verdade, o primeiro beneficiado é aquele que primeiro fala. Então, se alguém chamá-los para falar, aproveitem a oportunidade, porque é um convite não que a Yara fez, é um convite que a espiritualidade está fazendo para ajudar, principalmente, primeiramente, antes de tudo, a nós mesmos. Então, não tenhamos a vergonha, a timidez, fruto da vaidade de não falar bonito, né? Deus entende os sinais do nosso coração, muito antes daquilo que a gente está falando. Então veio respeito. O respeito até em função do momento atual que eu e todos nós estamos vivenciando. Nunca foi tão urgente e necessário se refletir a respeito do sentimento do respeito. Nunca foi tão necessário como atualmente. E aí, o que nós precisamos fazer é esse contraponto a partir das nossas reflexões. Primeiro vamos entender, para fazer esse contraponto harmonioso. Respeitar é entrar você numa condição de harmonia. Essa deve ser a nossa intenção. Um contraponto harmonioso nas polarizações sociais. É o que a gente está vivendo, ou não estamos? Muito. As polarizações sociais, sejam elas religiosas, principalmente políticas, não é?
culturais, esportivas, nas relações humanas de uma forma geral, na vida e em sociedade, nunca a palavra polarização esteve tão presente. E o que é polarização? A gente não para, só escuta falar e repete feito papagaio, mas não para, peraí, mas o que é polarização? O que é polarização? Polarização é algo passível de sofrer filtro. O sol é algo que não é polarizado. Não há como contestar. Não há como debater. Alguém duvida que o sol esquenta? Alguém duvida, existe contradição aqui de que o sol ilumina? Não. O sol aquece? Alguém pode afirmar que não? Não. Não há polarização a respeito do sol. A ciência, já comprovou a existência, a presença, quem é o sol, Uma estrela do sistema solar, onde planetas giram em torno dele, a Terra inclusive. Isso é fato comprovado. Não tem como falar algo diferente do que é comprovado, é ciência, já está comprovado. É uma questão de inteligência. Inteligência. Então, pode ser provado. Não há polarização a respeito desse tema, Sol, como de outros também. Não suscita dúvida em ninguém. Então, a polarização... Eu vou ter que ler aqui. A polarização, ela sofre efeito de processos que interferem. Ela sofre filtros culturais, de opinião, de crença, de interesse, gerando muita divergência e atitudes extremas. Quando a gente diz que um tema, uma discussão está polarizada, porque chegou a um limite extremo, como no caso de um jogo de futebol, onde as atitudes já não correspondem mais a uma lógica humana de comportamento. Ela passa a agredir a convivência harmoniosa. A ética, a conduta ética é posta de lado. Valores são postos de lado. Eu sou contra a morte, a pena de morte. Mas quando o meu Flamengo está jogando, ou o Fluminense está jogando outro time qualquer, eu sou capaz de me envolver com aquela turba de revolta e de ódio e ajudar a matar. É o que a gente vê. Somos capazes de abrir mão de valores que considerávamos já sedimentados na nossa alma e revelar uma pessoa totalmente diferente daquela que eu já julgava ser violenta, cruel, injusta, desumana, agressiva, a ponto de surpreender até mim mesma. Mas eu fiz isso? E quando a gente se dá conta, a gente já fez. A gente às vezes até nem fez ainda, mas já falou, como a página disse aqui. E a gente fala. Coisas das quais a gente muitas das vezes depois vem a se arrepender, mas já foi dito. E aquilo que se joga, uma palavra, como se fosse tem um exemplo, do travesseiro cheio de penas, que quando você rasga e joga ao vento, você não tem mais como recuperar as penas que foram espalhadas. E aquilo vai gerar consequências sérias, danosas e às vezes até definitivas na vida do outro e na nossa vida também. Por isso precisamos ter muito cuidado com a polarização. E por conta da polarização, muitas pessoas já foram mortas. Sócrates foi morto pela polarização que causou, quando disse não reconhecer os deuses do templo, quando estimulou os jovens, e isso quase 400 anos antes de Cristo.
quando ele estimulou os jovens a pensar, a refletir no poder de cada um, na necessidade de conhecer a si mesmo, de colocar a responsabilidade em si mesmo, os seus sonhos em si mesmo e não nos deuses do templo. E por conta dessa polarização, né, porque ele foi um filtro, né, e por conta dessa polarização que o Senado considerou ser ele o causador, mesmo sendo essa necessidade de refletir, de desenvolver o intelecto necessária, ele foi obrigado a tomar a cicuta. E poderia ter fugido daquele veredito. Ele foi convidado a fugir. E ele disse não, porque isto é uma verdade. E ele não abriu mão desta verdade. E por ela ele morreu, quando poderia ter fugido. Joana de Cusa, ela foi convidada pelo seu filho, que suplicava: abjura, minha mãe, não me deixa morrer na fogueira contigo. Abjura, renuncia ao Cristo. E por amor ao Cristo, ela manteve-se firme e foi queimada viva com o seu filho na fogueira. E muitos outros exemplos. Tem essa irmã Dorothy que morreu na defesa dos índios lá no Amazonas, não é? Seria tão mais fácil não estar lá. Seria tão mais fácil estar usufruindo das belezas que a vida tem para oferecer, dos prazeres inúmeros que a vida tem para oferecer. Mas ela escolheu abrir mão da sua vida para ir lá defender quem precisava. Teresa de Calcutá, a mesma coisa, não é? Quando se expôs à lepra. Irmã Dulce, tantos exemplos. Mandela, tantos exemplos nós temos na história, né, antiga e contemporânea, de pessoas que optaram por lutar pela verdade até o fim e se expondo. Hoje, nós não estamos sendo convidados a isso. Nesse momento, nós não estamos sendo convidados a nos expor a tal ponto que tenhamos que morrer por uma verdade. Porque a vida caminhou, a sociedade evoluiu, a inteligência progrediu. Já é possível sentar-se à mesa para conversar sobre determinados temas e refletir a respeito e modificar os pontos, né, que consideramos não serem os ideais. Já chegamos, pelo menos aqui no Brasil, nós já chegamos em outros lugares também. Outros ainda não. Na África, em países longínquos que nós não sabemos muito mal o nome, mal sabemos da sua existência, crianças têm o seu clitóris cortado para não conhecer o que seja prazer na vida. Elas não têm direito. Mulheres, quando forem adultas, mulheres são obrigadas a andar de burca. Mulheres não têm o direito de opinar, homens também não. A escravidão ainda existe, sim. Em alguns lugares de uma forma assintosa, violenta, cruel. Em outros lugares, até mesmo aqui, até mesmo entre nós mesmos, ela se faz presente de uma forma disfarçada, de uma forma velada, porque o amor ainda de fato não é uma verdade em mim. Ele está em mim, como essência divina, como semente, como um embrião de Deus, mas de fato só está em mim. Eu ainda não dei asas a esta semente para que ela cresça, para que ela floresça e frutifique. E é por isso que, no capítulo 11 do Livro dos Espíritos, vamos encontrar, é o nome do capítulo, lei de justiça, de amor e de caridade. Exatamente nessa ordem. Por que será que ela veio nessa ordem? Justiça, amor e caridade. Por que não veio amor, justiça e caridade? Ou caridade, amor e justiça? Porque de fato acontece nessa ordem. A lei de justiça, ela precisa vir primeiro. Por quê?
Porque nós ainda, a justiça, ela diz respeito à capacidade intelectual. Ela diz respeito à razão. E o que veio primeiro? O amor ou a justiça? Vem a justiça. Por quê? No carrear do crescimento da humanidade, éramos antes primitivos, não é? Levados pelos instintos, conduzidos pela espiritualidade, nesse processo de crescimento. A individualização, ela acontece a partir do momento em que nós adquirimos a razão. A razão não é sentimento. A razão é a inteligência, a capacidade de decidir, a capacidade de escolher. E a partir desse momento em que nós construímos em nós, desenvolvemos em nós essa capacidade de refletir, de pensar e de escolher, adquirimos o livre-arbítrio. Deixamos de ser tutelados como crianças, porque a responsabilidade a partir daí se impõe. Sereis responsáveis a partir daqui pelas escolhas que fizestes, e havereis de responder por elas. Isso significa justiça. Então, a justiça antecede a esta capacidade de amar. E à medida que esse senso de justiça ele vai sendo desenvolvido, sem que o percebamos, o amor vai abrindo caminho. Sem que a gente se dê conta. Eu sou apenas justa. Por quê? É possível amar sem respeitar? Eu posso dizer que eu te amo se eu não te respeito? Isso não existe. Isso só existe em livro. Déspota é déspota. O déspota não ama. O déspota é um déspota. O injusto é um injusto. Não existe meio termo. Não existe meio certo. Não existe meio bem. Ou é bem ou é o mal. Ou é o certo ou é o errado. Ou é justo ou é injusto. Não tem meia justiça. Não existe isso. Isso é coisa da gente. Para justificar a nossa não inteireza, a nossa não presença naquilo que nós fazemos. É uma forma de nós nos desculparmos, colocando esse mães na frente do que nós fizemos. Não existe mães, ou fez ou não fez, ou está certo ou está errado. E precisamos assumir aquilo que nós estamos fazendo. Não dá mais para adiar. Não é possível, pelo menos assim eu penso, amar sem respeitar. Mas é possível respeitar sem amar? É possível respeitar sem amar? Vamos repetir, estamos aqui para isso. Oi? Quem falou? Respeita as ideias e não amamos. Respeitar sem amar é possível? Eu não preciso te amar, mas eu posso e devo te respeitar. Alguém aqui ama o contraventor que vai precisar ser preso? Alguém ama? A justiça não tem que se impor? Não precisa se impor? Mas eu posso respeitá-lo. E de que forma? Passando a mão na cabeça? Tadinho, mas... Não. Existe um fato, existe um erro. A cada erro se impõe uma forma de justiça que até esse momento, certamente, um dia ela haverá de mudar, não sei como ela acontecerá, mas nesse momento a justiça ela se faz de que maneira? Punitiva, restritiva, coercitiva. Concordam comigo? Aí tem que respeitar ele. É dessa maneira que ela se impõe. Mas o meu respeito vai entrar no momento em que eu não preciso transformar aquele justiciamento em crueldade, em desumanização, em colocar 50 no lugar que cabe 10
em não ter um lugar para se fazer as necessidades básicas, em não ter um pano, uma roupa, um travesseiro para deitar. Por outro lado, isto pode ser aprimorado, porque eu não cometi o crime, a sociedade não cometeu o crime. Então, por que nós precisamos pagar para que alguém coma, ainda que desrespeitosamente não seja uma comida, seja uma lavagem, mas nós estamos pagando para ajudar a punir. Nós ajudamos a punir desta forma, pagando por algo que não educa, que não transforma, muito pelo contrário. Só agride, só desumaniza e transforma aquele que já não está bem num alguém muito pior, mais desumanizado. Concordam? Se não concordarem? Mas é isso. Então precisa ser aprimorado, necessita ser aprimorado. Por quê? Tem que trabalhar para pagar a sua estadia aí num justiciamento que você mesmo se colocou. Então é preciso que haja trabalho, que haja oportunidades para que essa pessoa pague pelo que está fazendo, devolva à sociedade aquilo que de alguma forma retirou, como é na lei de justiça. Não é porque eu fui alguém que fazia picadinho nas outras encarnações das outras pessoas que eu vou precisar reencarnar e ser picadinha também. Eu posso retornar numa próxima encarnação e, por exemplo, ser alguém, um médico, que vai trabalhar no IML da vida, onde eu não conseguiria sequer pisar. Não é verdade? Muito menos ter que fazer toda aquela pesquisa, né, que acontece dentro de um IML. Ele não está cortando, não está cortando em si, ele está cortando o outro, para que possa ser desvendado causas daquela morte, possíveis doenças, possíveis crimes, ou seja, é dar um destino útil, justo, divinal ao erro que o outro cometeu. É assim que Deus age. Esta é a justiça divina. Quem tortura, que quer agravar o mal, somos nós, mas a justiça vem antes. E isso acontece porque o amor ainda não é patrimônio legítimo da nossa alma. Porque se ele fosse, nós pensaríamos duas vezes, porque aquilo que eu deixo que faça com o filho do outro, que foi o malfeitor, ainda que o meu filho seja o malfeitor da sociedade, por amá-lo, eu lutarei até o fim para que o mesmo não se suceda com ele. Percebam, essa é a nossa sociedade, imperfeita, que ainda vai melhorar, evidentemente, e assim somos nós, os responsáveis por essa sociedade que aí está. Então é possível sim respeitar, ainda que não amemos. E quando a gente começa a desenvolver no nosso íntimo esse sentimento de respeito, nós não passamos a concordar, nós não passamos a aceitar, nós não nos submetemos ao que o outro faz, ao que o outro fala, ao que o outro pensa. Eu respeito. É diferente. Muito embora há momentos em que, aparentemente, nós estamos nos submetendo. Porque o que foi dito aqui antes, o que vem antes é o intelecto, é a inteligência, é a capacidade de pensar, é a racionalidade que nós precisamos ter no convívio social. Se alguém bate no meu carro, como vemos isso todos os dias, ontem passou na televisão, um jovem do McDonald's para um carro, naquele drive-thru, né? De madrugada, drive-thru, o camarada deu, primeiro o rapaz bateu, fez as coisas, o pedido do camarada estava aqui fora, não sabe quem é. Quando ele já pagou, que já deu papel para o camarada pagar,
a pessoa exigiu que ele tinha determinados bônus, esse papelzinho, sei lá o quê, que daria desconto ao seu pedido. E o rapaz disse, agora não dá mais tempo que eu já bati, eu já fechei o pedido e já coloquei na máquina, já foi registrado. O senhor tinha que ter me entregue isto antes de eu registrar o pagamento na máquina. O homem, já devia estar alterado às 2 da manhã, desceu do carro e deu um soco pela janela e acertou o rapaz do McDonald's. O rapaz fez o quê? Revidou, tum para fora do homem. Esse homem entrou dentro do McDonald's, naquele espaço do drive-thru. Ali tinha um homem que, sinceramente, era 2 vezes o tamanho daquele que invadiu. Tanto na altura quanto na largura. Ele era um gigante deste tamanho. Ele bateu na porta. Este homem que estava ali, que em tese seria o vigilante, abriu a porta. O homem já entrou com a arma em punho. Este homem imenso, era uma tampinha desse tamanho, outro, mas tinha uma arma na mão. Esse homem, então, foi tentar assim, tô com a arma. Foi lá na cabine onde estava o rapaz e deu um tiro nele. Nesse momento, o rapaz está no CTI, já perdeu o rim, sabe-se lá como é que vai ficar a situação dele. O repórter pergunta para esse homem, mas você, quando viu esse tamanho teu todo, como era isso aqui? Um armário. Se desse uma rasteira ou se desse um empurrão, o outro ia cair. A resposta dele, mas ele tinha uma arma. Então, o que acontece? O medo faz com que nós freemos os nossos ímpetos de reação, né? Em todas as situações, seja por medo, seja por interesse, seja por conveniência, seja por preguiça de pensar e refletir, nós muitas vezes nos acovardamos. Mas há momentos em que nós podemos e devemos, se solicitados, opinar, não discutir, mas nos colocarmos, se formos convidados a isso. Porque isto é da convivência social. Esse direito, né, o que é para um é para o outro, esse direito de ter as suas convicções, de ter as suas crenças, que poderão divergir e que precisarão ser respeitadas, mas eu não precisarei e não irei me submeter a elas. Mas há situações como essas que eu elenquei aqui, de outras culturas e de outros países, em que eu, caso deseje ir lá, precisarei me submeter. Se eu for lá em determinados lugares que tem que colocar o pano na cabeça e eu não vou colocar, eu não concordo, é absurdo. Eu não concordo com isso, então não vá. Se você for à França, comporte-se como um francês. Se você for na Arábia, comporte-se como uma mulher árabe. Ou então você não vá. Há outros lugares para ir. Você não precisa graciosamente se indispor para agredir supondo que possui verdades que são suas, eu não aceito, e que eu irei transformar aquele sistema, aquela cultura, aquela sociedade. Eu não conseguirei, mas eu posso e devo manter-me fiel às minhas convicções, sejam elas religiosas, sejam elas sexuais, sejam elas políticas. Se eu creio assim, eu preciso ter as minhas convicções, mas defender até o fim o direito de você possuir as suas. E nós podemos e devemos conviver. Existe a possibilidade de diálogo entre pessoas que pensam diferente. Porque se eu pensar sozinha comigo mesma para sempre, se eu viver sozinha num canto, somente com as minhas convicções, eu não crescerei. O que faz com que um ser humano cresça
é exatamente essa multiplicidade de opiniões. Mas nós precisamos ter maturidade espiritual para ouvir, para calar, para dar oportunidade do outro apresentar as suas, eu apresentar as minhas. Poderemos chegar a algum consenso ou não, mas aquele material que eu trouxe para ela, ela trouxe para mim, vai me ajudar a pensar. Assim como os espíritos nos trouxeram a doutrina espírita, assim como Kardec codificou nesse compêndio, né, tantas coisas. O fato de eu ler não significa que eu sou espírita de fato. Eu conhecer a passagem de Jesus não me torna um ser cristianizado, de maneira nenhuma. Eu ler todas as belezas, todos os exemplos que o Evangelho me traz, eu conhecer o Chico, a sua passagem luminosa pela Terra, não faz de mim uma pessoa luminosa também. Então eu preciso, de fato, me cristianizar. Ou senão eu ficarei apenas no âmbito do conhecimento, sem operar em mim a transformação para a qual eu vim buscar ao reencarnar nessa terra. Nós estamos aqui por um motivo: crescer. Nós estamos na esteira da iluminação. Outros já alcançaram, muitos já alcançaram, já nos antecederam. Mas e por que eles nos antecederam? Será que essas sementes inatas de justiça, de amor, de caridade que habita em mim, foi colocada numa porçãozinha mais generosa naquela outra pessoa que se iluminou antes? Não. Se existe uma justiça divina, existe igualdade na criação. O princípio da criação, ele foi igualitário a cada um, no decorrer do crescimento, segundo a sua obra. Mas a criação divina, ela é da lei de justiça. Todos foram apresentadas as sementes, está tudo lá guardadinho, no potinho da alma, está tudo lá, em germe. Aqueles que se iluminaram antes, é porque eles trabalharam, eles adubaram, eles cuidaram, eles deram condições para que essas sementes germinassem de uma forma mais proativa. Perderam menos tempo. Então, eles nos servem como exemplos de que é possível. Não somos iguais. Jesus fala, quando vós sois deuses, ele apenas está nos afirmando: podeis fazer o que eu faço, e muito mais. Ele nos deu um exemplo de que é possível. E se não foi até aqui alcançar a iluminação que tanto sonhamos, se ainda não foi possível fazer aquilo que eu quero, de fato que eu sonho, mas aquilo que eu não quero ainda estou fazendo, não é pelas sementes que foram transgênicas, não foi transgênica em mim, foram iguais. Mas eu é que não sou, por preguiça, por indolência, por distração, por preguiça, seja lá pelo motivo que for, e teremos muitos, né? Não demos a ela o trato que ela merecia. E é por isso que eles caminharam e nós permanecemos. É por isso que uns dão passos largos e outros têm passos menores, mais curtinhos. Mas isso não pode nos diminuir. O que nós precisamos é entender que nós podemos, nós devemos e nós conseguiremos, cada qual no seu tempo, cada qual no seu momento. Então a beleza da vida reside nisto, nas oportunidades que todos nós temos, que todos possuem, nessa capacidade de se transformar.
aquilo que antes era essencial para nós, era vida ou morte, com o passar do tempo, que a maturidade vai se instalando, e a gente percebe isso até na nossa vida terrena, né? Com 20 anos, morreríamos por amor, né? Me mataria por amor. Aos 70, você se mataria por amor? Você morreria por um amor? Nós paramos de romancear a vida. Nós paramos de romancear determinadas coisas que eram fundamentais na juventude, mas conseguimos ver, caramba, não aconteceu nada. E eu estou aqui. Né? Do mesmo jeito, a vida continuou, a vida não parou. Né? São as experiências que a vida vai trazendo, que as encarnações vão confirmando, e a cada encarnação, e haverão de ser tantas quantas forem necessárias, nós iremos alcançar a iluminação. Se pudermos entender, e se pudermos nesse momento iniciarmos um processo um pouquinho mais diferente, eu me sentirei feliz. E mais do que eu, os amigos espirituais de vocês sentirão. Ai, que bom. Pelo menos é um pontinho que a partir de hoje eu vou começar a vigiar. Porque respeitar, ela provém do respectus, no latim é respectus. O que significa respectus no latim? A etimologia da palavra respeito significa respectus. Respectus, sabe o que é respectus? Sabe o que é respeito? Olhar outra vez. Olhar novamente para a mesma coisa. E aí a gente puxa isso, que está lá no livro. A gente puxa isso e traz para Jesus. Lembram que Jesus falou assim? Que nós não tínhamos olhos de ver no momento em que os discípulos falam sobre a cura que eles não conseguiram executar. Lembra? Que dos porcos, dessa passagem de Jesus, e que ele fala que eles não conseguiam porque eles não tinham olhos de ver. Olhavam, mas não enxergavam. Não via o problema. Não via o que estava por detrás daquele problema surgindo. Não é parecido com a nossa forma de agir? A gente olha o outro, mas não enxerga o outro. A gente não enxerga a essência divina que está naquele formato, naquele semblante, naquela postura, naquele comportamento do outro. A essência está ali, mas a gente não vê. A necessidade está ali, mas a gente não dá conta, a gente não percebe. Antes olhávamos, mas não víamos. E hoje, com o celular, a gente não quer nem olhar. Olhamos e não vemos. Hoje, nem queremos olhar. Caminhamos na rua e vemos muito isso. Pessoas andando, lendo celular. Ou seja, não tem nem como ler, nem como olhar, que dirá enxergar. E aí nós vamos encontrando substituições, vamos encontrando mecanismos que nos afastam, ao invés de nos aproximar. Antes, nós, pela ignorância, pela materialidade do nosso comportamento, nós subtraíamos. Hoje o convite é para que nós adicionemos. Não importa que na política permaneçam subtraindo. Não importa. Se estão subtraindo dinheiro, merenda, valores, dignidade, se estão subtraindo, não cabe a nós que já conhecemos, que já nos dizemos conhecedores e que de fato já desejamos fazer alguma diferença nesse contexto, a nós não cabe mais subtrair.
E quando falo em subtrair, não estou falando só de dinheiro. Subtrair afeto, subtrair carinho, subtrair esperança, subtrair dignidade, subtrair respeito. A nós, nesse momento, só nos cabe, e esse é o convite da espiritualidade, adicionar. As operações matemáticas, que é fruto da inteligência, hoje precisa ser permeada pelo sentimento. Já estamos nesse tempo. Hoje precisamos adicionar carinho, adicionar compreensão, adicionar esperança, adicionar oportunidade, para que a espiritualidade possa se prevalecer dessa nossa postura e multiplicar. Multiplicar. Somos pequenas formigas que precisam trabalhar anonimamente. Somos passarinhos que não conseguem apagar um incêndio, mas conseguem trazer na ponta do bico uma gota. E Deus e Jesus só nos pede essa gota. Ele não nos pede, nesse atual momento da sociedade, que nós sejamos aqueles que vão apagar o incêndio na família. Nós não conseguiremos. Mas a nossa participação através de uma gota já é possível. E é só essa gota que Ele nos pede. Aprendendo a silenciar. E principalmente entender por que está silenciando. Assim como fez Jesus quando disse aos romanos que se travestiam de discípulos e querendo fazer uma pegadinha com Cristo, perguntaram sobre a questão do dízimo, não valeu, da moeda, não, mas tem um nome, tributo, o tributo que era dado a César, e aquilo era motivo de intensa revolta entre todos, porque eles viviam à margem, eram todos cercados, né? Os palácios, e viviam lá de fora como mendigos, como indigentes, como o povo eram os indigentes, eram os excluídos. Tem uma certa, como é que se diz, com a atualidade, vê se não tem, né? Então, havia aquela revolta, como eu tenho que pagar um tributo por algo que nada recebo? Se eu tenho que ficar com o resto, com as sobras, se eu tenho que me virar por mim mesmo, eu ainda tenho que pagar o tributo para aquele que está lá dentro? Então, essa revolta generalizada fez com que fossem tentar dar uma pegadinha no Cristo sobre esse tributo. O que Jesus fez? Pegou a moeda de 1 denário e mandou que olhassem a esfinge que estava gravada naquela moeda. O que está aqui? A foto de César. Então, dai a César o que é de César. Jesus concordava com aquele tributo? Não. Com aquela extorsão? Claro que não. Mas ele poderia dizer o quê? Revoltai-vos, meus irmãos, não paguem mais. É por aí? Não, não é por aí. Não é por aí. Então, nesse momento, só faltou a palavra nesse momento, que eu estou colocando. Dai a César o que é de César. É da lei, da sociedade, é o sistema que está vigindo aqui nesse momento. Então, dai a César o que é de César. Os cristãos, quando iam para as arenas cantando, e Maria, antes de partir, né, após deixar a roupagem física, antes de partir para os planos mais altos, siderais, qual foi a solicitação dela? Que ela fosse levada às galeras onde se encontrava, às galerias onde estavam os cristãos que logo a seguir seriam jogados às feras para serem devorados por ela. E eles a levam, aquele cortejo de luz entra, né, naqueles lugares horrorosos, sujos, escuros, né, úmidos, pútridos. E aí aquela luz entra ali dentro e Maria se aproxima de uma jovem que logo a seguir seria devorada pelos leões em nome do Cristo, por amor ao Cristo, e sussurra no seu ouvido: filha, canta. E a jovem envolvida naquele momento de emoção começa a cantar. E todos então a acompanham e entram na arena
cantando, entoando hinos de louvor ao Cristo, a ponto de constranger aos seus algozes. Mas como pode? Vai morrer, vai ser feita picadinho pelos leões e está cantando. A que essas pessoas se apegavam? A morte? A vida. A vida real. A vida de um reino que não é deste mundo. E eles sabiam que não era desse mundo. Então eles foram em busca da libertação. Aquela condenação estaria libertando a eles rumo ao mundo real, que é o mundo espiritual. E isto aqui sendo apenas uma passagem. E para terminar, eu quero trazer o Viktor Frankl, que eu gosto muito, muito, admiro muito. Este homem, pai da logoterapia, que passou anos da sua existência dentro de um campo de concentração, que viu toda a sua família ser morta pelo nazismo. Médico que era, quem lê o livro, é esse daqui, vai conhecer um pouco dos absurdos que o ser humano é capaz de cometer quando se trata de torturar o outro. Esse homem, eu vou trazer apenas a sua célebre frase. Quem quiser saber mais a respeito, busque ler. É interessante a gente ler mais. Quando ele disse que sempre existe um como para quem possui um porquê. Se eu tenho um porquê, eu estou aqui. Se eu tenho um porquê, eu nasci nesta família. Se eu tenho um porquê, eu vivo no meu corpo essas doenças, eu sempre encontrarei um como agir. Então o sentido da vida, ele reside na condição de você encontrar um porquê lutar. Se eu tenho porquê lutar, eu encontro como sair dessa situação. Ou pelo menos, nem sair, mas suportá-la, sem perder a minha dignidade e a minha altivez. A semelhança dos cristãos que entraram na arena cantando. Então, dando apenas um último exemplo prático para que a gente entenda essa frase do Viktor Frankl. Eu posso estar numa família, tendo um pai déspota, um familiar déspota. Vou falar do pai para poder ficar bem fechado. Do pai que é um déspota, um agressor, desumano, violento. Se antes de eu devolver a ele aquilo que ele me dá, e aí a gente se reporta à frase de Jesus, quando baterem na face direita, oferecer a outra. É basicamente isso. Mas se eu conseguir, no meio de todo aquela emoção de raiva, de revolta, de muitas vezes de ódio, de desejo de revidar e dar cabo daquela situação, se eu conseguir frear o meu impulso e refletir, Senhor, Ele é meu Pai. Ele pode não ter me dado nada, mas Ele deu a gota do teu sêmen, do sêmen dele, para me gerar. Muito embora, às vezes, nem desejasse. Às vezes, num encontro fortuito. Às vezes, num gesto de responsabilidade. Mas aquele sêmen me ajudou a me gerar. Em mim, na minha genética, percorre a genética daquele homem, orgânica. Se eu conseguir parar, frear essa multiplicidade de sentimentos que me impulsiona para que eu reaja, eu encontrarei um como agir para me salvar. Não a ele. O déspota é ele.
e não eu. Eu não preciso ser igual. Isto é oferecer a outra face. Eu não preciso compactuar. Eu não preciso devolver na mesma moeda. Eu não sou igual a você. Então, eu exijo e preciso exigir de mim que as minhas reações sejam as minhas. As que eu já desejo ter. Aquilo que eu gostaria já de ser, mas que ainda não sou. Mas que eu sei que um dia eu serei. Então, peço a vocês que apenas gravem e reflitam a respeito dessa palavra, que nesse momento ela é fundamental para que nós possamos sair das nossas paixões, readquirir a racionalidade dos nossos pensamentos e, sem que o percebamos, o amor vai começar a invadir, sem que o percebamos, os nossos gestos, e eles haverão de se tornar mais delicados, mais respeitosos, mais fraternais, e aí sim eu estarei atingindo, sem que premedite a lei de caridade, me colocando no lugar do outro, fazendo a ele aquilo que eu gostaria que fosse feito por mim. Muita paz para todos vocês.